E aí, gente, vício em pornografia existe ou não existe? Eu sou Paulo Barros, psicólogo, gestalterapeuta, sexólogo, e eu já quero começar o vídeo dizendo para vocês que não, vício em pornografia não existe. E eu entendo que essa afirmação ela pode chocar um tanto, principalmente pelo fato de que quando vocês colocam, se vocês forem colocar no próprio YouTube ou no Spotify, em podcasts ou em vários outros locais da internet, vocês vão encontrar muitos profissionais da saúde afirmando que sim, né? Falando de vício em pornografia, ou mesmo ouvindo relatos de pessoas dizendo que são viciadas em pornografia. Bem, quando eu digo que não existe vício em pornografia, eu não estou afirmando que não existam pessoas que não sofram ao fazerem o uso de pornografia. De fato, existem pessoas que fazem um uso problemático em relação à pornografia, que caem em sofrimento, né? Então, eu não estou negando isso. A minha grande questão aqui é com a escolha da palavra vício. Por quê? Primeiro, o que é que você pensa quando você ouve a palavra viciado? Ao que é que isso te remete? Pare para pensar um pouquinho. Qual a imagem que vem quando você pensa em alguém viciado? Esse é o primeiro ponto muito importante. Um segundo ponto. Muitos, muitos dos profissionais que acabam tratando a pornografia como algo que vicia, né, ou tendo essa compreensão, né, de viciadas, né, geralmente essas pessoas elas partem muitas vezes de uma ideia que vem sendo absorvida do campo do uso de substâncias. Então, essa palavra, por exemplo, quando a gente para pensar, a palavra vício, é muito comum ela ser utilizada para pessoas que fazem uso problemático em relação a algumas substâncias, né? Então, viciados em drogas ou dependentes de drogas, né? Dependentes de substâncias. Eh, Só que isso é muito delicado. Por quê? Porque até mesmo quando a gente para pensar no campo das pessoas, dos profissionais que têm trabalhado com pessoas que fazem uso problemático de substâncias, essa própria palavra viciado, ela tem sido cada vez mais deixada de lado. Porque a palavra vício, a palavra viciado, ela remete à falha, né? Quando a gente para pensar no significado mesmo dessa palavra. Então, hoje a palavra que tem sido mais utilizada nesse campo diz respeito à dependência, certo? Ah, então a gente poderia usar dependente de pornografia, né? Ou dependência por pornografia, dependência por sexo? Não, também não, certo? Porque quando nós falamos de dependência, nós estamos falando de processos que são fisiológicos e psicológicos envolvidos, né? Então, faz mais sentido utilizar quando a gente para pensar nesse uso problemático de substâncias. Embora até a palavra dependência, ela também tem sido questionada. Então, qual que seria a palavra, qual seria a expressão mais adequada para utilizar em relação ao uso problemático, aquele uso que gera sofrimento em relação à pornografia? Hoje, a expressão que nós temos utilizado tem sido mais a palavra compulsão. Então, compulsão por pornografia ou compulsão por sexo. Mas isso não significa dizer que todas as pessoas que fazem uso de pornografia são compulsivas, tá? E quando a gente fala de compulsão, tá, mas e aí, qual que é a diferença? Para que utilizar a palavra então compulsão e não utilizar a palavra vício? Bem, a palavra vício, como eu expliquei para vocês, ela é uma palavra que já é extremamente problemática e que tem sido cada vez mais abandonada pelo no próprio contexto onde havia sido muito utilizada e que muitos profissionais da saúde estão trazendo para o campo da sexualidade, então assim, não faz o menor sentido. E quando a gente para pensar no fenômeno da compulsão, ele é um fenômeno que é muito diferente do fenômeno da dependência, tá? Quando a gente fala de compulsão, a compulsão ela significa, ela é um comportamento no qual a pessoa ela foge de alguma emoção, de algum sentimento que é muito difícil de lidar e ela vai para aquele comportamento que é compulsivo. Ela vai para aquele comportamento que por alguns minutos ou horas ajuda de alguma forma para que ela não entre em contato com o que está incomodando, certo?
Então, quando a gente para pensar numa perspectiva de compulsão e não numa perspectiva de vício, as nossas intervenções, elas também vão ser diferentes. A nossa forma de estar junto dessa pessoa e de auxiliar essa pessoa que vem sofrendo em relação ao seu uso de pornografia, as nossas intervenções elas vão por outros lugares, certo? Então, a forma como nós nomeamos um fenômeno é extremamente importante. Tem um teórico que se chama Silva Neves, que ele tem um livro que fala sobre compulsão sexual, não está traduzido, né, ainda no Brasil, mas, enfim, ele traz muito isso, o quanto que a forma como nós nomeamos um fenômeno vai interferir muito também na forma como nós iremos intervir, como nós iremos acolher aquela pessoa que chega até nós, certo? Sem contar que, no próprio livro do Silva Neves, existem várias pesquisas, né, que quer dizer, desculpa, mas não existe nenhuma pesquisa, por exemplo, que confirme que exista essa dependência por sexo, dependência por pornografia ou vício em sexo, vício em pornografia. Não existe. Tanto que quando a gente para pensar nos manuais diagnósticos relacionados à questão da saúde mental, esse diagnóstico ele não existe. Hoje, o que nós encontramos no CID-11, por exemplo, é o transtorno do comportamento sexual compulsivo, né? E que são necessários alguns critérios ali para que a pessoa, obviamente, se receba, né, esse diagnóstico. Então, e que ter esse transtorno é diferente também de você, por exemplo, ter uma compulsão por sexo ou compulsão, né, por pornografia. Então, existem muitos cuidados que a gente precisa ter. É importante que nós profissionais entendamos isso muito bem, porque profissionais que geralmente trabalham a partir de uma perspectiva de vício, de dependência por sexo ou por pornografia, costumam fazer intervenções que são pautadas no controle, que são pautadas na ideia de abstinência, nesse controle da libido, do tesão, do desejo, né? E isso dificilmente ajuda as pessoas que estão passando por algum sofrimento relacionado a esse campo, né, da sexualidade. Agora, se eu trabalho numa perspectiva que é pautada na compulsão, uma perspectiva que é pautada na compreensão do, do papel dessa pornografia na vida da pessoa. Qual que é a função da pornografia na vida dessa pessoa? Ela está ali atendendo o quê? Quando a pessoa vai para esse lugar, do que ela está fugindo, do que ela está evitando, certo? Então, ir por esse outro caminho permite com que a pessoa ela tenha mais consciência sobre os seus desejos, sobre os seus afetos, sobre o seu mundo erótico, né? Então, essa tem sido a forma com a qual eu trabalho, que é com a intenção de aproximar a pessoa do seu erotismo, para que ela tenha mais consciência sobre esse mundo erótico, sobre essa mente erótica, sobre esse corpo erótico, para que dessa forma ela consiga eh, entender mais sobre o seu comportamento. Uma perspectiva que é bem diferente, né, de outras que são pautadas no controle e que muitas vezes fazem com que as pessoas elas se tornem até evitativas em relação ao seu mundo erótico. E aí, gente, né, cabe você decidir, então, quais dessas intervenções te fazem mais sentido. Eu entendo muito que a escolha de pessoas que busquem intervenções que tenham mais a perspectiva do controle, isso geralmente acontece também quando, principalmente quando existe uma necessidade de, de que de que o efeito, né, desse atendimento ele seja mais rápido, né? Então, isso faz com que muitas pessoas busquem esse controle, mas muitas pessoas que vão por esse caminho acabam depois retornando com seus comportamentos, porque elas não estão de fato compreendendo sobre o que vem acontecendo com elas, né? Elas estão fugindo. Então, você pode até ter respostas mais rápidas no primeiro momento, mas as chances de você depois retornar com esses comportamentos que causam sofrimento é muito grande. Agora, se você vai por um caminho que te convida para um mergulho nesse teu mundo erótico, para entender mais, né, sobre a forma como você se relaciona com o sexo, com o tesão, com as relações, aí existe uma maior chance de que você consiga atualizar esse seu comportamento e dessa forma esse sofrimento possa reduzir. Então, gente, se vocês quiserem saber mais sobre, eu tenho uma aula que está disponível para venda na Hotmart,
Eu vou deixar o link aqui para acesso, mas em breve eu trago mais conteúdos também. Abraços!